Quero nessa noite, todos acharam Mateus capítulo 7, aleluia, a partir do verso 1, aleluia, prometo tentar ser breve, aleluia, tentar entregar daqui a 20 minutinhos mais ou menos. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam então Mateus capítulo 7? Vamos ler então para não tomar muito tempo, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E não dê aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos das vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, o despedace. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Verso 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? É outra pergunta. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhes pedirem? É uma pergunta. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Nós estamos aqui com o Sermão da Montanha, a qual, aleluia, o texto ele vai dizer a continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros, a bondade de Deus. Aleluia. Então, queridos, o Sermão da Montanha, um dos discursos mais significativos de Jesus, contém instruções profundas sobre a vida e o caráter do seguidor de Cristo. Aleluia. Mateus 7, ele aborda a hipocrisia no julgamento, a importância no discernimento espiritual e a confiança na bondade de Deus. Então, nessa noite, querido, nós vamos examinar cada versículo em detalhes, conectando-os a outros textos bíblicos e contextos teológicos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como nós, nessa noite aqui, lemos até o verso 12, de cara aqui nós vamos ver Jesus falando, não julgueis para que não sejais julgados, no verso 1. Aleluia. Então, querido, Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento, mas condenando o julgamento hipócrita e superficial. Aleluia. Se nós formos ver em João, no capítulo 7, a partir do verso 24, nós vamos ver que Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, nós devemos evitar o julgamento condenatório e injusto. Em vez disso, aleluia, nós precisamos julgar com justiça e misericórdia, reconhecendo nossa própria pecaminosidade, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós estamos falando aqui, no verso 2 vai dizer, pois com o critério com que julgares sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Aleluia! Então esse versículo aqui, ele nos reforça o princípio da reciprocidade divina. Aleluia! Em Tiago 2,3 afirma, porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia! Então a maneira como tratamos os outros refletirá em como seremos tratados. Aleluia! Porque nós devemos agir com a mesma misericórdia que esperamos receber de Deus. Aleluia! Então aqui, até o versículo 1 e o 2, aleluia, se vai dizer para nós não julgarmos, porque nós não queremos ser julgados. E com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Aleluia! Nós vemos que a palavra de Deus, aleluia, ela é fiel. Nós vamos ver que a palavra de Deus, aleluia, ela é atual. Aleluia! Por quê, queridos? Nos dias atuais nós temos visto muitos crentes julgando os outros. Aleluia! Nós temos visto, louvado seja o nome do Senhor, mães crentes julgando o filho da outra,
vizinha que às vezes não é crente, dizendo, olha lá vai o usuário de droga. Aleluia, lá vai lá, aquela pessoa não tem jeito. Aleluia. E mais adiante, o filho dela se torna aquilo que ela julgava dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, queridos? Que nós devemos julgar. A Bíblia não fala que nós devemos julgar, mas julgar com juízo, com justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no verso 3 aqui nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Aleluia. Então aqui, o argueiro representa pequenas falhas nos outros, enquanto a trave simboliza grandes falhas em nós mesmos. Em contraste, enfatiza a hipocrisia de se concentrar nos pecados alheios, enquanto ignoramos os nossos. Aleluia. Porque nós estamos no mundo cheio de julgamentos. Aleluia. Que nós olhamos para a casa do nosso vizinho. Nós olhamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para o nosso próximo. Nós julgamos o nosso próximo. Aleluia, mas nós não olhamos a trave que está na nossa testa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Romanos 2:1 vai dizer, portanto é indiscutível, ó homem, quando julgas por quê? No que julgas a outro, a ti mesmo condenas, visto que tu que julgas praticas as mesmas coisas. Então, queridos, uma aplicação nessa noite. Antes de julgar, de criticar os demais, nós devemos examinar e corrigir as nossas próprias falhas, queridos. Deus não se agrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui, aleluia, como diz o verso 4, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Jesus destaca a incoerência de tentar corrigir os outros, sem primeiro lidar com os nossos próprios problemas, queridos. Aleluia. Eu não tenho como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tentar resolver um problema na casa do nosso diácono Francisco. Se eu tenho um problema na minha casa, primeiro eu devo resolver o meu problema, para tentar resolver o problema do meu próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, aleluia, a verdadeira correção, como nós falamos, ela deve começar com uma autoavaliação e arrependimento pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, queridos? Nós devemos, aleluia, como nós falamos, organizar a nossa casa, arrumar a nossa casa, para depois tentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aconselhar o próximo, tentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fazer algo, aleluia, nesse contexto. E o versículo 5 vai dizer, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, Jesus chama atenção para a hipocrisia e nos exorta a corrigir nossas falhas antes de tentar ajudar os outros. Gálatas 6, a partir do verso 1 vai dizer, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, a autocrítica honesta e a humildade são essenciais para a verdadeira liderança no serviço cristão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 6. Não dê aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando se vos despedacem. Aleluia. Então Jesus ensina sobre a necessidade de discernimento ao compartilhar verdades espirituais. Os cães e porcos, aleluia, são metáforas para as pessoas que rejeitam ou desprezam a mensagem do Evangelho, queridos. Aleluia. Quantas vezes nós, aleluia, outrora queríamos pregar a todo mundo, queríamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ganhar todo mundo para Jesus, mas nem todos estão preparados para ouvir a verdade do Evangelho. Quando nós nos colocamos, queridos, no lugar de pecadores, aleluia, quando nós falamos, aleluia, que santo foi só Jesus, as pessoas não aceitam, elas são presunçosas, elas são soberbas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, elas não aceitam, aleluia, usam justificativa com bem, quando mal praticam, aleluia, e não reconhecem quando erram, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Em Mateus 10:14, Jesus instrui os discípulos a sacudirem o pó dos pés ao saírem de uma casa ou cidade que não recebe ou ouve as suas palavras. Por quê? Porque nem todos estão prontos para receber as verdades espirituais.
Então nós devemos ser sábios e prudentes ao compartilhar, queridos, a palavra de Deus, reconhecendo quando nossos esforços são infrutíferos, queridos. Jesus não está dizendo que nós devemos desistir, aleluia, a primeira investida, não. Mas tem pessoas que não querem aceitar a verdade do Evangelho, aleluia, porque é loucura para aqueles que não entendem. Aleluia, eu recordo que quando, aleluia, eu não entendia e via um pregador na praça pública, eu chamava de louco. A pessoa vinha me entregar um prospecto na rua, eu ria da cara daquela pessoa. Aleluia, as pessoas pregavam para mim, eu começava a dar gargalhada na cara daquela pessoa. Aleluia, porque havia um mal sobre a minha vida ali, eu não entendia. Eu achava que aquela pessoa que estava pregando para mim era uma pessoa alienada, uma pessoa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, santarrona. Aleluia. E não é dessa forma, queridos. Quando nós entendemos a luz do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Então o texto da palavra do Senhor diz que nós não devemos dar pérola aos porcos. Nós não devemos, às vezes, até propriamente dentro da própria igreja, nós vemos pessoas, aleluia, falando, olha, eu sou rebelde, olha, eu sou assim, olha, eu sou assado. E a Bíblia diz que nós devemos ter um espírito manso, queridos. Qualquer coisa eu vou rodar a baiana, qualquer coisa eu vou descer do salto. Aleluia, não pisa no meu calo, não. Não é dessa forma, queridos. Aleluia, nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 7 vai dizer aqui, pedi, dar-se-vos-á, e encontrareis, bateis e abre-se-vos-á. Por quê? Verso 8, aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, aí é o que bate, se abre. Aleluia. Então aqui nós vemos Jesus encorajando uma atitude de persistência na oração. Ele nos assegura que Deus responde aos pedidos sinceros. Quem pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Aleluia. A Bíblia ainda vai nos dizer que tudo aquilo que nós pedimos em nome do Senhor, crendo, segundo a vontade dele, ele faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, aquele que bate, abre. Aleluia. Como diz em Tiago 4, verso 3 em diante, vai dizer, nada tende porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjarem vossos prazeres. Aleluia. Então Deus sabe, queridos, como nós acabamos de falar aqui, a palavra do Senhor diz tudo aquilo que pedimos em nome dele, segundo a vontade dele, ele faz em nossas vidas. Aleluia. Ele faz porque ele é fiel. Porém, nós vamos aqui ser confrontados em Tiago 4, 3, como nós falamos. Vocês não recebem porque pedem mal. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, nós gostamos, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de ouvir, ó, Deus está te dando um carro novo. Olha, Deus está te dando uma casa com piscina. Glória a Deus, né? Aleluia. Mas será que você está preparado para receber? Aleluia. Quantas vezes, queridos, aleluia, nós subindo aos montes para orar, pessoas ali pedindo, Senhor, me dá um carro que eu não aguento mais andar a pé. E nem habilitação para andar essa pessoa tem. Como que eu vou pedir a Deus um carro se eu não sou habilitado para dirigir o próprio? Aleluia! Se eu não tenho habilidade para fazer aquilo ali. Como que eu vou pedir, Deus, abençoa a minha vida financeira? Se eu vou gastar com os prazeres, aleluia, com coisas que não edificam. Aleluia! Então Deus, às vezes, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, às vezes não, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia! E quando o texto vai nos dizer que vocês não recebem porque vocês pedem mal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver aqui, queridos, que nós devemos buscar a Deus com fé e confiança, sabendo que Ele ouve nossas orações e deseja nos abençoar. E a perseverança na oração é a expressão que a nossa fé, aleluia, depende da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9 e 10 vai dizer, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? É uma pergunta. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui Jesus ele usa a metáfora familiar para ilustrar a bondade de Deus. Ele contrasta a natureza humana imperfeita com a perfeição de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como o Pai terreno dá boas coisas, queridos, aos seus filhos, nosso Pai celestial também nos dá o que é melhor para nós. Porque nós podemos confiar na bondade de Deus e em sua disposição para nos abençoar. Aleluia.
É como nós falamos aqui na lição dessa noite, os acasos de Deus. Aleluia. Nós vamos ver que o texto vai dizer que Elimeleque morre, Malom e Quilião morre. Aleluia. O texto diz que, aleluia, Noemi fala para as noras, Orfa e Ruth, olha, volta para a sua terra. Orfa, não, ela chora, abraça a sogra, mas não hesita, vai embora. Ruth fica. O texto diz, queridos, que volta à sua terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ali, aleluia, Noemi, ela sabe, ela descobre que na tua terra volta, Deus dá o pão naquela terra, que ela saiu da terra, aleluia, dos seus pais, para a terra de Moabe, porque tinha uma fome na terra natal dela. E ela regressa à sua terra. E o texto vai dizer que viúva, amarga. O texto diz que Ruth pede permissão para ir aos campos de Boaz, para poder, aleluia, pegar, aleluia, espigas de milho ali, daqueles ceifadores. E o texto diz, queridos, aleluia, que ela chama a atenção de Boaz. E a história dela começa a ser mudada dali, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São os por acasos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui como nós falamos assim como o Pai terreno nos dá boas coisas, o nosso Pai celestial também faz o melhor por nós. E nós podemos confiar na bondade de Deus e na sua disposição para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o verso 11 vai dizer, se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Verso 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei dos profetas. Então Jesus conclui, destacando a bondade e a generosidade de Deus. Ele enfatiza que Deus ele é perfeito, que dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aleluia, assim como diz em Tiago no capítulo 1, no verso 17, ela vai afirmar, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia. Então, querido, nós podemos confiar na bondade de Deus e na sua disposição para nos abençoar quando pedimos com o coração sincero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei, queridos, o que você tem passado nessa noite, o que você que está ao alcance dessa aparelhagem de som está precisando nessa noite. Se é uma porta aberta, se é uma cura divina, queridos, se é uma libertação nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedimos em nome do Senhor, Ele fará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, querido, Ele quer ouvir a tua voz. Nós vamos ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o cego Bartimeu, ele fala, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia, nós vemos ali que o povo também repreendia, mandando que ele se calasse, mas ele continuava gritando cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia! Jesus para a multidão, se volta para ele, manda trazê-lo à sua presença e diz, o que queres que eu te faça? Jesus sabia ou não sabia que aquele homem precisava, queridos? Hein? Sabia. Mas ele queria ouvir a voz daquele homem. O que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu quero ver. E ele disse, então veja, a tua fé te salvou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos confiar na bondade de Deus, aleluia, e na sua disposição para nos abençoar, quando nós pedimos com coração sincero, queridos. Aleluia. Então, concluindo o texto, como eu disse, vou ser breve nessa noite. Aleluia. Aleluia, Mateus 7. Aleluia, nos chama a uma vida de humildade, de autoconsciência, de discernimento e confiança em Deus. Nós devemos evitar julgamento hipócrita, buscar sabedoria em nossas interações e confiar plenamente na bondade e provisão do nosso Pai Celestial, queridos. E ao vivermos esses princípios, nós refletiremos o caráter de Cristo e promoveremos a verdadeira justiça e amor em nossas comunidades, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, nós julgamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que pela iniquidade se multiplicar o amor de muito vai se esfriar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer também,
Aleluia, que na medida que nós medimos, nós seremos medidos também, queridos. Aleluia. Então, queridos, como nós falamos aqui, uma reflexão final. Aleluia. Essa palavra nos desafia a viver de maneira íntegra e confiar em Deus em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia. E ao aplicarmos esses ensinamentos, nós estaremos mais alinhados com os valores do reino de Deus, sendo testemunhas vivas do amor e da graça divina em um mundo necessitado de esperança e de transformação. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Então, ao evitar julgamentos hipócritas e confiar na bondade e na provisão de Deus, nós demonstramos uma fé viva que pode inspirar outros, aleluia! E que nós possamos ser luz em um mundo que frequentemente se encontra em trevas, guiando outros ao amor e à misericórdia que encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se alguém diz que está em Cristo e não ama o seu próximo, aleluia! Se alguém prega uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e não vive ela, essa palavra é anátema. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos, aleluia, ter amor e misericórdia que nós encontramos em Cristo. E que a nossa vida e conduta reflita a justiça, a graça, a generosidade do nosso Pai Celestial, impactando positivamente aqueles ao nosso redor. Amém, queridos? Aleluia, fiquem de pé nessa noite.